Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu me chamo Maressa e hoje vou estar te mostrando como fazer esses olhos. É bonito, né? Mas é também o temido olho preto. Vou estar te mostrando de uma forma simplificada como você pode estar fazendo aí na sua casa, sem maiores riscos, sem chance de perder todo o seu trabalho, de uma maneira muito mais tranquila, com sombra, apenas sombra, sem produtos cremosos, para que isso minimize os riscos de você estar errando e tendo muito trabalho para consertar, beleza? Então, se você quer ver como é feito estes olhos, fique aí e já vai deixando o seu joinha, já vai comentando, já vai compartilhando e se inscreva no canal. E, de resto, pode rodar a vinheta, que é só alegria. E lá vamos nós para fazer este olho. Olha que bonito. Vamos lá? Primeira coisa, a gente vai precisar de um marrom. Mas, Maressa, não é preto? É preto, mas a gente precisa de um marrom para poder fazer uma base de transição, porque senão esse preto, ele vai subindo, ele vai subindo, ele vai subindo e no final das contas você vai ficar com um borrão sem definição, com a sombra já chegando na sobrancelha e não vai ficar legal. Então, a gente vai facilitar esse esfumado, essa transição. Deixa eu ver aqui se dá para captar assim, ó, bem bonito. Tá vendo que ele começa bem preto e depois ele vai se fundindo a minha pele até chegar num ponto aqui que não tem aquela marcação feia. Essa que é a verdade. Vamos lá. Lembrando, como eu falei no vídeo passado, para fazer um olho desse, é legal que você primeiro esteja com a pele limpa, sem maquiagem nenhuma, sem base, sem corretivo, porque a chance disso cair é grande. E aí vai estragar o trabalho que você já tinha levado um tempo para fazer. A gente não quer isso, né? Então vamos lá. Eu vou começar com um marrom. Essa é uma paletinha da Vult. Eu vou começar com este marronzinho aqui, ó. A paleta da Vult Lovely Nude. São nudes de tons frios, mas você pode estar utilizando qualquer marrom que seja um tom próximo da sua pele, beleza? Com um pincelzinho assim de esfumar. Deixa eu... Um pincelzinho de esfumar de tamanho médio. A gente vai pegar essa sombra. E vamos lá. No nosso côncavo, ela vai ser a primeira sombra que a gente vai começar a construir esse esfumado. E já pode ir puxando aqui, ó, para fora. Você pode dando formato já aqui, ó, pro seu olho. Confere com os dois lados para ver se está ficando numa simetria legal. O ideal é você fazer isso com os olhos abertos. Essa primeira marcação, o ideal é você fazer com os olhos abertos, porque você vai ter certeza que essa marcação não ficou escondida nessa dobra da sua pálpebra, porque aí o acabamento fica mais bonito, tá? Então, a gente vai construindo aqui, ó, para ficar um pouquinho acima da sua dobra. Por isso é legal vir bem em cima do ossinho. Ficar com esse olho mais esgateado, assim. Beleza? Agora a gente vai vir escurecendo um pouquinho para onde? Para dentro desse esfumado que a gente já construiu. Então, eu fiz esse esfumado aqui, agora a gente vem para dentro, para essa parte móvel aqui da nossa pálpebra. E vai fazendo o quê? Escurecendo. Eu primeiro
usei, cadê? Aqui, este marronzinho. Agora, eu vou começar a usar este daqui, para começar a escurecer. Mesmo pincelzinho, vamos lá, a gente pega assim, e ó, dessa parte para dentro. Para dentro. Para começar escurecendo essa pálpebra. Isso vai ajudar depois na hora de colocar a sombra preta, ela não ficar manchada, porque a gente vai criando já uma caminha para toda essa sombra escura. Porque a sombra escura ela tem essa questão de depois manchar. Ela começa a abrir, você vai começar a esfumar, a trabalhar ela e ela começa a ficar cheia de buraco. E a gente não quer isso, a gente quer uma sombra uniforme. Então, a gente faz. E vai trabalhando. Fazendo esfumado. Abrindo e olhando aqui. Não se preocupa com essa parte de baixo aqui, não. Você pode estar descendo com a sua sombra, porque depois a gente vai fazer essa limpeza aqui, ó. Tá vendo? Essa limpeza que fica aqui, esse canto certinho, isso daí, gente, eu não faço assim, só no olho, só no pincelzinho, não. Depois a gente vem com um pouquinho de demaquilante, de água micelar, com um algodãozinho ou com um cotonete e faz esse recorte, faz essa limpeza para ficar assim bem, bem bonitinho, bem profissa. Então, vamos lá. Então, você não tem perigo aqui de, ai, manchou aqui embaixo. Por isso que a gente não tá com maquiagem já no rosto, a gente não tá com base, a gente não tá com corretivo, não tá com nada. Justamente para que a gente consiga fazer esse recorte de uma maneira muito mais simples e depois então você consegue vir fazer o restante da sua pele sem ter que fazer retrabalho. Vamos lá. Já começamos a criar profundidade para esse olho. Agora, eu vou fazer o quê? Escurecer mais um pouquinho. A gente vai usar agora, ó, essa sombra que é um marrom bem mais escuro. E vamos lá. Nessa hora, como a gente já está bem mais aqui interno, é legal a gente começar a pegar pincéis menores. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, pode ser com esse aqui. Vou pegar aqui, ó, esse pincelzinho é aquele pincel duplo, mas pode ser qualquer pincel assim menorzinho, que a gente vai vir aplicando, depositando essa sombra na nossa pálpebra. E aí depois trabalhar só a bordinha com o pincel de esfumar. Então vamos lá. Pega. E agora a gente começa a delimitar aonde que a gente vai colocar essa sombra. Vai aplicando e vai delimitando, sem subir muito para onde a gente já trabalhou aquele esfumado anterior, para que essa sombra não comece a se esticar demais e depois a gente tenha mais dificuldade. Então mantenha ela abaixo da onde a gente trabalhou anteriormente, olha. E vamos lá. Vai aplicando aos poucos, não precisa vir com tudo de uma vez, para que você não tenha maiores dificuldades. Você aplicou um pouco, ainda não é a sombra preta, essa daqui é só um marrom escuro, uma sombra marrom, bem escura aqui, bem fechado. Mas você tá vendo que, olha como ela vai ficando meio manchadinha. Para isso que a gente vem com essa sombra, fazendo uma cama, uma preparação para a sombra preta. Tem muita gente que faz essa técnica usando primeiro um lápis, uma sombra cremosa para fazer justamente uma sombra escura, né? Um lápis preto ou uma sombra cremosa preta para fazer essa base. Facilita por um lado e eu acho que dificulta por outro, porque se você errar, é muito mais difícil de você tirar
esse lápis preto, de você tirar essa base cremosa. Então, agora a gente volta com o pincelzinho e vamos começar a esfumar aqui. Começa a trazer para fora. Ó, dando formato, vai analisando um olho com o outro. Normalmente a gente vai fazendo isso daqui ao mesmo tempo. Você faz um passo de um lado, um passo do outro. Como isso aqui é um trabalho mais delicado, a gente tem que ir e voltar várias vezes com a sombra, trabalhar bastante ela para que fique um acabamento bacana, eu já vim com um olho pronto para a gente adiantar esse processo. Senão vai ficar um vídeo muito longo e não é essa a proposta, de ser um vídeo mais rápido, passando o que de fato precisa ser passado. E aqui você vai trabalhando com essa sombra, já fazendo um acabamento. Antes de ir direto para a sombra preta, eu vou pegar um tom aqui mais claro para fazer esse esfumado entre a minha pele aqui abaixo da minha sobrancelha e aquela sombra marrom que a gente começou. Esse marrom intermediário. Vamos lá. Agora eu vou pegar este pincelzinho com essa sombrinha aqui do meio. Ela parece ser branca aqui para vocês, mas ela não é branca não, ela é um marrom bem clarinho. Mas aí você coloca o marrom de acordo com o tom da sua pele, porque a ideia é essa sombra de fato se fundir à sua pele. Eu tenho um subtom, né, mais frio, então eu prefiro uma sombra mais fria. Se você tiver um subtom mais quente, você pode estar usando uma sombra mais quente, para depois vir para o preto, né, não ficar tão quebrado, porque o preto ele fica mais frio. E aí você pode estar usando sim, para não ficar um tom muito discrepante, você vem fazendo com o tom mais quente. E se o seu tom de pele for mais neutro, tanto faz. Você vai usar o frio, se você vai usar o quente, se você vai de fato usar um mais neutro. Isso daí fica mesmo ao seu critério, ao seu gosto, o que você acha que fica melhor em você. Vou lá com essa sombra mais clarinha, pegando bem aqui, ó, na bordinha entre a minha pele, aqui abaixo da sobrancelha, e aquele esfumado primeiro que a gente fez. Isso facilita bastante o acabamento. Eu troquei de pincel, não é porque eu preciso de outro pincel, é porque como eu estava usando uma cor mais escura, e agora eu vou vir com uma sombra mais clara, se você usa o mesmo pincel, a chance é de manchar. Então, se você só tiver um pincel, tudo bem. Vai limpando, pega um pedacinho de papel higiênico ou de papel toalha, vai dando uma limpada no seu pincel aí para você conseguir ir trabalhando isso sem ficar com manchas, tá bom? E vamos lá. Agora, deixa essa paletinha aqui de stand-by e vamos começar a trabalhar com esta. Ok? Agora é a hora da gente começar com o preto de fato, né? Pincelzinho pequeno, sem medo de ser feliz. E ele é preto. Olha isso. Percebe que eu não trago muito a sombra preta aqui para o canto interno? Porque essa sombra, depois na hora que a gente começar a trabalhar ela e esfumar, ela vai chegar aqui, olha, com uma suavidade maior, para não ficar tão marcado, não ficar tão pesado aqui nesse cantinho interno, tá bom? Então, não chega com aquela sombra até lá, porque senão depois vai ficar mais difícil de você estar fazendo esse trabalho. Porque a sombra
preta, ela vem com tudo. Vocês estão vendo aqui, que é igual um carvão. Ó, coloquei praticamente em toda a minha pálpebra móvel, evitando somente o cantinho. Se a gente não faz aquela base de esfumado antes, eu com o olho aberto aqui, praticamente vocês vão ver somente a sombra na minha pálpebra móvel e aquele esfumadozinho no restante do meu olho. Mas quando eu fecho, fica muito feio o acabamento. Olha, fica muito feio. Então agora é a hora que a gente vai vir dando acabamento a essa sombra preta, essa junção aqui, ó. Com um pincelzinho de esfumar, pode ser aquele que a gente iniciou. A gente começa a trabalhar nessa bordinha para fundir ela a sombra que a gente tinha feito anteriormente. E puxa. O segredo de um bom olho preto é a paciência. Não é difícil, não tem grandes mistérios, mas você tem que ter paciência, porque é um vai e volta de sombras para poder você ir construindo esse esfumado de uma maneira que ele fique mais gradual e vai ficando mais bonito do que se tivesse aquele olho todo marcado. Então, a gente vai trabalhando aqui. Limpo o meu pincel, que eu estou vendo que ele está ficando carregado. Dou uma limpada. Volto com aquela sombra primeira que a gente utilizou. Volta com o primeiro tom que a gente utilizou. Cadê aqui? Bem na bordinha para fazer acabamento. Porque senão esse preto vai começar a subir demais. E aí não fica tão legal. Aí eu comecei a dar uma esquentadinha com esse marrom. Tirar aqui. Esse marronzinho aqui, ó, ele é um pouco mais quente do que o que eu tava usando. Então, venho com ele. Como ele é um pouco mais claro, volto com o pincelzinho que eu uso sombra mais clara. Aqui a gente começa a trazer essa sombra mais esfumada pro cantinho, para ela chegar de uma maneira mais suavizada. Ó, só com o restinho que tinha aqui de preto aqui no meu pincel, vou dando só uma sujada para eu ter mais controle do que eu tô fazendo. E vamos esfumar. Mão leve. Mais um pouquinho da sombra mais quente aqui, para suavizar. Limpa o pincel. É paciência, mas o resultado é muito bonito. Então, vale a pena. Sombra mais clara. Lá na bordinha, para limpando. E fazendo isso ficar mais suave aqui próximo da sobrancelha. Limpo o pincel.
um clarinho aqui no centro, para fazer esse esfumado aqui. Mais um clarinho para limpeza. Intermediário. É uma construção. Clarinho. Agora, vou dar mais uma intensificada no cantinho externo com o preto. Volto no preto. Olha como ele perde a intensidade nisso que a gente vai esfumando. Mas agora, eu vou concentrar ele só mesmo mais nesse cantinho externo. Porque eu já não quero mais que ele cresça tanto aqui para a lateral. Eu quero que ele fique mais concentrado aqui. Ficar um preto bem preto. Se você vê que tá alguma coisa mais manchadinha aqui, você também vai trazendo só a sujeirinha que tá no pincel. A gente fala sujeirinha como se a sujeirinha de um pincel preto fosse quase nada, né? Passa essa sujeirinha em algum lugar indevido para você ver. Ai, a sujeirinha. Tá acabando. Eu garanto. Volta com o pincelzinho. Trabalho só aqui. Só para tirar a marcação da borda, sem levar mais esse produto lá para cima. Vai tá ficando. Tá vendo que aqui tá ficando sujo? Bem sujo. Essa que é a questão. Você tá com corretivo aqui, você tá lascada. Ainda quero aquecer esse cantinho mais um pouquinho. Aí agora você vai trabalhando para deixar simétrico os dois olhos, sem se preocupar com essa parte aqui de baixo, que isso aqui a gente ainda vai limpar para fazer esse recorte bonitinho. Eu tô achando que aqui tem uma marcaçãozinha que eu posso estar suavizando. Então, ó, como tô fazendo os olhos em momentos diferentes, a gente vai agora equilibrando os dois lados para conseguir fazer um bom acabamento.
quando a gente está trabalhando os dois olhos simultaneamente, eu não sei por que eu estou segurando isso, quando a gente vai estar fazendo simultaneamente, é mais fácil de você ir ajustando isso. Agora, como eu fiz um olho total e agora estou fazendo o outro, então eu preciso ir ajustando nesse momento para ver se tudo está indo até o mesmo lugar, se eu estou com os mesmos tons nos lugares certos, se eu apliquei mais de um lado, se eu apliquei menos do outro. E ó, aparentemente tá todo mundo certinho. Um pouquinho mais do clarinho aqui no centro. E vamos ver agora a mágica acontecer. Essa parte é ótima, porque você olha aqui, tá esse jeito aqui todo cagado, todo sujo. E agora, um algodãozinho, uma água micelar. Não precisa de muito. Vai do cantinho aqui do seu olho, pega, limpa, né? Aonde estiver sujo, igual aqui, ó, tá tudo sujo. Mas você vai pegar o seu algodãozinho assim e vai em sentido ao final da sua sobrancelha. Agora é a hora que a gente vai dar acabamento na parte de baixo e vai juntar com essa parte que nós limpamos. Mas, como vai ficando? Vou falar que é simples. É, não é bicho de sete cabeças. Só é trabalhoso, tem que ter paciência. Nunca faça um olho preto faltando 5 minutos para você sair, porque você vai passar perrengue. Então faça com calma, faça com tempo, faça horas antes, porque não tem problema. Você vai ficar com aquele olho ali, e aí depois você só faz a sua pele de boa. Tá bom? Então, vamos lá, fazer acabamento na parte de baixo. Eu gosto de vir com um pincelzinho, olha, pincelzinho lápis. Já viu porque que o nome dele é lápis, né? Porque ele parece uma pontinha de lápis. E aí a gente vai ver no preto, concentração. Só a pontinha. Aí a gente vai juntando. Agora, a gente vai pegar. Eu uso esse pincel mesmo, né? O que a gente usou para as sombras mais claras. Limpo bem. E sabe aquele marrom mais quentinho que eu utilizei? Como essa região é a região que a gente tem a nossa olheira, e geralmente a olheira é um tom mais frio e a gente quer dar uma melhorada na situação, então eu venho com um tom mais quentinho para esfumar a bordinha desse preto. Já arruma a simetria. Manter os dois olhos o mais parecido possível. Meu rosto já tem assimetria, minha sobrancelha é assimétrica, então eu vou tentar manter isso da melhor forma, mas não é possível que eu consiga fazer os dois olhos 100% iguais, mas a gente tenta manter
da melhor forma possível a simetria entre os dois olhos. Beleza? Essa é a ideia. Ajustes. E aqui, no outro olho, eu trouxe um pouquinho mais. Aqui, ó. No cantinho. Ok? O que eu fiz agora? A gente praticamente já encerrou o nosso olho preto. No caso, os nossos olhos, né? Porque você pode ter só um, mas na maioria das pessoas tem dois. Então, eu vou pegar um lápis. Agora sim, eu vou vir com um lápis. Se você quiser, nesse momento, você pode vir com delineador líquido, delineador em caneta, qualquer coisa desse tipo. Eu prefiro lápis, tenho mais destreza, que é só mesmo para a gente fazer um acabamento rente à raiz dos cílios. Sem puxar, sem fazer gatinho, a gente já tem bastante preto aqui, um gatinho não vai fazer diferença nenhuma. Então é só mesmo acabamento. Acabamento. Eu não gosto, nesse momento, para essa proposta, de usar lápis na linha d'água. Por quê? Eu acho que vai deixar o meu olho muito pequenininho, assim, parece que eu tô com aquele olho muito cansado. Pesa mais do que eu gosto. Mas se você gosta de colocar lápis de olho na linha d'água, você pode estar colocando, não tem nenhum problema, vai do seu gosto. Eu prefiro deixar assim, deixa o olho um pouco mais aberto, porque, como eu disse no vídeo anterior, tudo que a gente escurece tende a diminuir mais. Então, nisso que a gente começa a escurecer muito ao redor dos olhos, parece que o nosso olho vai ficando cada vez mais fechadinho. Então, se essa for sua proposta, ok. Eu prefiro que ele não fique tão fechadinho assim. Eu gosto mais dele um pouco mais aberto. Beleza? E agora, máscara de cílios. Volto a dizer, eu gosto de usar máscara de cílios. Se você gosta de colocar cílios postiços, confesso, tenho preguiça. Então, você pode estar colocando. Eu vou estar usando máscara de cílios. Bastante máscara de cílios. Uma camada. Vou colocar mais uma. Como o olho é preto, esse cílio dá uma destacada. Tá bom. E é isso. Esse é o famoso e tão temido olho preto. Ele dá trabalho, ele requer não experiência, mas ele requer paciência, porque você tem que ir voltar várias vezes, volta num tom, volta no outro, para ir fazendo o esfumado, construindo esse esfumado. Mas ele não é nenhum bicho de sete cabeças, ele não é impossível. E se você estiver usando sombra somente, fica um pouco mais fácil de você iniciar de uma forma com que, se você errar, seja muito mais fácil de você estar retirando do que se você tivesse com um produto cremoso aqui, como, por exemplo, um lápis ou uma sombra líquida. Então, é possível, com bons produtos, se você tiver com uma sombra bem pretinha, como é o caso dessa daqui, mas tem outras no mercado também que são bem pretinhas. Então você consegue estar fazendo um olho bem legal, um olho bem marcante, bem dramático, né? Sem estar tendo maiores dificuldades.
Existem outras formas de estar fazendo. Essa daqui, para iniciar, é a mais fácil. Ela dá mais trabalho, porque você tem que vir construindo essas camadas aos poucos. Mas ela é mais fácil no sentido de que errou, é mais tranquilo de consertar. Beleza? Agora, vou terminar aqui essa pele e já já a gente volta com tudo pronto. Belezinha? E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que suas expectativas tenham sido atendidas. E se não tiver sido, comenta aqui embaixo. Diz para mim quais dúvidas ficaram, o que você gostaria de saber, que eu volto aqui com o maior prazer e explico tudo para você, tá bom? Se você tiver dúvidas sobre produtos, se você tiver dúvidas sobre qualquer outra coisa, e se você tiver alguma sugestão de vídeo que você possa querer estar vendo, deixa aqui embaixo, comenta e compartilha, beleza? Beijo no coração de vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau!